Que livro incrível que nós vamos conversar hoje e que tem uma história que nem é tão diferente assim de tantos brasileiros aí, principalmente lá no início do século XX. E que representante de matriarca que nós vamos conhecer nessa história, que coloca aí a família em primeiro lugar, suprimindo todos os desejos pessoais em prol da família, dos filhos e do marido. Roda a vinheta. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Livros da Bela, e a gente vai aproveitar hoje que a gente teve a estreia na Globo, né, de Éramos Seis, na verdade a terceira edição aí dessa história, uma nova adaptação aí. E eu resolvi ler essa história nessa semana de estreia. E que maravilha de surpresa eu tive com essa história. Eu não tinha lido ainda, não conhecia muito pouco por causa das adaptações, mas eu tive uma grande surpresa. Que livro incrível! Mas antes, eu vou já pedir para você que é novo aqui no canal, se inscrever e ativar os sininhos aí, para você receber as notificações de todos os vídeos novos. Combinado? Tem também a nossa lista de transmissão que eu criei justamente para você que quer receber todo o conteúdo do canal em primeira mão. Eu criei essa lista de transmissão, então tá aqui o número, link no box de descrição. Bom, então vamos a essa história maravilhosa que é Éramos Seis, né? Da escritora Maria José Dupré. E vamos conhecer um pouquinho sobre essa família, né? A família Lemos, que é uma típica família brasileira aí de classe média. Viveram ali no início do século XX, né? Na primeira metade do século XX, na cidade de São Paulo. A gente conhece outras cidades ali também nessa história, né? Mas vamos conhecer um pouquinho dessa família típica brasileira do início do século XX. Essa é uma história, então, melancólica. É uma história muito emocionante que vai tratar aí temas com bastante drama, com perdas, com amor, com pureza, com família, né? Então a gente vai conhecer várias facetas aí, várias fases dessa família. Vamos conhecer também, vamos ver bastante aqui a solidão. Então a gente vai conhecer muita coisa que vai passando no decorrer dos anos nessa família. Essa história é narrada pela matriarca, a Lola. Ela começa a história lá quando, no início da construção da sua família, quando a sua família ali, por volta de 1920, eu não sei se é 1918, 1920, a família dela então é construída, criada, né, composta por ela, que é a matriarca, é uma dona de casa, ela precisa também costurar para fora, ela trabalha fora também, e é mãe de 4 crianças. E ela vive naquele mundo que, infelizmente, era um mundo muito mais machista. A gente ainda vive o machismo nos dias de hoje, mas naquela época era ainda muito mais machista. Mas ela é uma mulher um pouco à frente do seu tempo, embora ela se coloque na posição de mulher que tem que cuidar da casa, que tem que cuidar dos filhos. Ela inclusive fala que é muito difícil ter a educação dos filhos só por conta dela, né? Que ela que tem que verdadeiramente educar os filhos. Então a gente vê isso muito carregado nessa história, essa questão do machismo. Então essa matriarca, ela tem que dar conta de tudo, da casa, do serviço para fora, dos filhos, dos 4 filhos e do marido. Tem também esses 4 filhos, né? O Alfredo, que é um garoto rebelde ali. Tem o Carlos, que é um garoto mais sério, mais responsável, que tira notas boas na escola. Tem o Julinho, que é um menino calado na dele, né? A princípio a gente vai conhecer ele dessa maneira. E tem a caçula, que é a Isabel, que é a preferida do pai. Nessa família tem o pai, que é o Júlio, que ele é um vendedor ali de tecido, tipicamente da classe média, é um representante da classe média, e ele fica sempre muito pressionado a pagar
o boleto ali da casa, que eles adquiriram uma casa maior, uma casa bonita na Avenida Angélica ali em São Paulo. Então ele está sempre muito pressionado e estressado para conseguir arcar com aqueles custos. Ele era um homem machista, como era muito comum naquela época, mas era um homem por vezes muito severo, inclusive com os próprios filhos. E a Lola, que estava ali sempre segurando as pontas, ali segurando, tentando equilibrar aquela relação ali de pai e filho também. Mas era uma história de amor entre Lola e Júlio. Ambígua, tem alguns momentos que a gente tem uma certa dúvida, mas realmente é uma história de amor. A gente vê que nessa relação existe cumplicidade, existe companheirismo, existe carinho das duas partes. Existem algumas situações ali que ele muito severo, mas Lola sabe lidar com isso e tem um jeitinho de uma mulher à frente de seu tempo mesmo. Às vezes ela não aceita as coisas não. Mesmo ali eles inseridos nesse contexto machista, né? Ela muitas vezes banca as próprias vontades ali frente às negativas de seu marido. No decorrer dessa história, então, a gente vai percebendo o quanto essas 4 crianças são crianças completamente diferentes umas das outras. E isso vai acentuando no decorrer dessa história. Ali ainda criança, Alfredo e Carlos eram unha e gato, eles brigavam o tempo inteiro, né? E o Julinho vai aparecer nessa história mais pra frente. Então, assim, as crianças têm características completamente diferentes e isso vai ser evidenciado mais pra frente nas escolhas dos adultos que essas crianças vão se tornar, né? Então a gente vai perceber o que vai acontecer mais no decorrer dessa história. E o contexto político ali em que eles estavam inseridos vai ser fundamental para a gente ver mais, com mais nitidez essas diferenças desses personagens, dessas crianças que se tornarão adultos no decorrer da história. E uma característica, um ponto importante a destacar aqui é que Lola sempre se sentiu sozinha na educação dessas crianças. Eu até pontuei anteriormente isso. Ela sempre estava presente em todos os momentos, em todas as travessuras, que serão muitas, né? Todas as travessuras dessas crianças, e nem sempre o Júlio vai estar presente. E às vezes ele estará presente de uma forma muito despreparada ali para lidar com aquela situação, sendo injusto com o filho e brando com o outro, ou vice-versa. Ele não vai saber lidar com essa situação. E isso vai deixar essas crianças cada vez mais revoltadas com essa situação, né? Uma vez o pai trata de uma forma, na outra trata de outra. Tem uma cena assim, que até passou na novela, que era justamente quando ele obriga a criança a comer o alface, né? Então é uma situação que gera muita ansiedade nas crianças e gera muita revolta. A história ela é contada então com uma melancolia, assim, sabe, de uma forma muito bela, assim, pela autora. A escrita nem se fala, é uma escrita super envolvente, a gente fica querendo ler o tempo inteiro o livro. Vai de uma vez, quase que de uma vez, porque é uma história muito envolvente, com uma escrita maravilhosa, e esse tom melancólico, a gente vai sendo envolvido por essa história, né? Por esse tom melancólico, é muito interessante. Esse livro, ele propõe uma reflexão interessante também, que é sobre a brevidade do tempo, né? A brevidade da vida, e também sobre as reviravoltas que a nossa vida nos impõe, né? Isso é comum à vida de todo mundo passa por isso. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos, a gente cria uma expectativa, mas é tudo muito imprevisível. Então essa história nos mostra muito isso e faz a gente refletir sobre essas questões. É uma história cheia de reviravolta e que realmente vai mostrar um momento dessa família e num outro momento essa família completamente diferente, né, estruturalmente falando. E bom, não vou entrar muito nisso para não dar spoiler para vocês, mas assim, é justamente sobre as reviravoltas e sobre os dramas, as perdas, a solidão que a vida pode nos levar, né? Então é muito emocionante.
E essa narrativa é, né, como eu disse, contada pela Lola nesse tom melancólico. Ela vai contar então essa história numa retrospectiva e de um tempo assim que a gente sente que não voltou, né, que ficou realmente para trás, e ela tem uma certa lembrança muito emocional, muito doída. A gente vai acompanhando isso, esse tom dessa contação, né, dessa contação de história, dessa retrospectiva que ela faz da vida. Bom, e o que mais que eu posso falar para vocês desse livro que não tire o prazer da primeira leitura aí de vocês, né, para eu não contar muito dessa história, porque acaba tirando o prazer das surpresas que vocês vão encontrar nesse livro. Que é um livro assim que se tornou um dos favoritos da minha vida. É literatura brasileira, nacional, né? A gente tem que valorizar um pouquinho a nossa literatura também. Eu já disse isso em outros vídeos, eu li pouco da literatura nacional, estou correndo atrás disso. E também acho um ótimo livro para quem quer iniciar aí os clássicos nacionais. É um livro muito envolvente, que dá vontade de ler o tempo inteiro. Não tem uma linguagem rebuscada, é uma linguagem muito legal de ler, e para todas as idades. Então, adultos, jovens, adolescentes, todos eles assim podem ler esse livro e se deliciar com essa história. Bom, é isso, gente. Eu realmente não vou falar mais do que eu já falei dessa história para não tirar o prazer da leitura aí de vocês. É muito boa essa história, esse livro é incrível, se tornou um dos favoritos da minha vida e super indico a leitura. Se você quiser adquirir, vou deixar aqui no box de descrição o link, né, da Amazon, como sempre eu vou deixar aqui. E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o like aqui, deixa nos comentários, eu quero saber se vocês já leram esse livro, o Éramos Seis, né? Se vocês têm algum livro brasileiro aí que vocês gostariam que eu fizesse resenha aqui no canal, deixa aqui nos comentários pra mim, porque aí eu providencio a leitura se eu já não tiver lido e faço a resenha aqui pra vocês no canal. Deixe nos comentários também o que vocês acharam dessa leitura incrível aqui, tá bom? Olha, espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.